pego desprevenido. Mais uma vez sobrou para mim, mas não importa, porque ainda que eu não tenha aquele dom de pregar como o presbítero Alberto tem, como o nosso pastor tem, chega, em qualquer momento para eles pregam mesmo. Nós estamos aí, irmão, na caminhada. Eu tenho certeza que com essa palavra Deus vai falar ao seu coração. Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 2 a seguir. Hoje será uma leitura um pouco extensa, mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através dessa leitura. Irmãos, me pergunte como que eu sei dessa leitura. Nunca li o livro de Provérbios, capítulo 30, nunca li o livro de Provérbios na minha vida toda, mas já li alguns provérbios. Mas quando Deus revela, é porque tem algo para passar. As palavras de Agur, livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 2 a seguir. Aos que foram encontrando, por favor, se coloquem de pé, não reverência a mim, mas em reverência à palavra do Senhor, porque aqui eu vejo mais uma das sabedorias de Salomão, de que quando Salomão escreve o livro de Provérbios, a gente percebe que a sua sabedoria ela é muito tremenda, voltada para os jovens, porque certamente ele aprendeu algo. Bem antes de ser jovem, ele aprendeu algo que hoje ele transmite através do livro de Provérbios, que diz assim: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, e nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos dos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda, e sejas achados mentirosos. Duas coisas te pedi, não as anegues, antes que morra. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nenhuma pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de fato te não negue e te diga que quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, venha-lhe eu a furtar e lance mão do nome de Deus, somente até aí. Amados, lendo este capítulo de livro de Provérbios, quando nós podemos fazer a menção dessa leitura, tantas palavras sábias como essa, que te vê Salomão aqui falando algo, a nossa alma se alegra, porque quando ele diz: duas coisas eu te peço, não me negues antes que eu morra, mas afaste de mim a vaidade, a palavra mentirosa, e não me des nem pobreza nem riqueza. Aqui eu percebo, posso aprender muito com essas palavras, porque se eu ganhasse muito dinheiro, talvez se a minha conta no banco estivesse ali 3 milhões de reais, ou até 5 milhões ou 10 milhões de reais, talvez eu não estaria hoje na casa do Senhor. Talvez eu estaria com a minha família em uma pizzaria, ou em um shopping, ou quem sabe estaria curtindo férias numa praia. Não sei aonde eu estaria. E se eu tivesse pobre demais também, de uma maneira em que eu tivesse ter que furtar para poder me manter, comprar as coisas para o meu lar, ainda cometendo um pecado que é roubar aquilo que não é teu, irmãos, não seria nada fácil. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor nos dá aquilo que nós estamos preparados para receber. E quando aqui o profeta diz: olha, me dá somente o pão de costume, ou seja, me dá pão hoje, me dá pão amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Não deixe na minha casa falte a fartura, falte a alegria, falte o gozo de estar na presença do Senhor. Aqui eu aprendo com a sabedoria de Salomão. Mas quando nós podemos observar a vida de Salomão,
eu não aconselho ninguém a viver como Salomão. Embora muitos apedrejam a vida de Salomão, diz que ele era um homem mulherengo, porque tinha mais de 1000 mulheres, tinha 700 princesas, ou 300 concubinas, se não me falha a memória. Tinha também, na hora, 700 virgens, 80 concubinas, e por aí assim. Mas Salomão não tinha relação sexual com nenhuma delas. Se você for ler a história de Salomão, ele era um homem político. Ele se casava por apenas político. Quando ele encontrava uma egípcia princesa, ele se casava com ela. Quando ele encontrava uma princesa filisteia, ele se casava com ela. Sabe para quê, irmão? Para que aqueles reinos também viessem a ser de amizade com o reino de Salomão. E muitos apedrejam, dizem que Salomão era dessa forma. Mas também Salomão errou. O importante não é como nós começamos a caminhada do Senhor. O importante é como é que nós vamos terminar. Que nós não venhamos terminar da mesma maneira que Salomão terminou. Salomão era um homem tão sábio, mas tão sábio, que um certo dia, ele chega, quando ele vai para reinar, ele chega até os conselheiros do rei Davi, ele chega até aqueles magos que ali tinha, chega sobre aqueles homens, todos que andavam ao redor de rei Davi, sobre os capitões, sobre os líderes, e pergunta para o que foi que você fez para Deus? Ele responde: olha, eu sacrifiquei 10 bois, 10 ovelhas, então eu louvores ao Senhor. Ele chega até os sábios: o que foi que tu fizeste a Deus? Olha, eu também sacrifiquei 20 bois, 20 ovelhas, fiz algumas ofertas similares ao nosso Deus também. O que foi que o meu pai fez? Olha, o seu pai um dia, ele sozinho ofertou 100 bois ao Senhor. Então, quando Salomão ouviu isso, então eu vou fazer uma coisa que ninguém ainda fez para Deus. Porque se eu fazer algo que ninguém fez para Deus, Deus vai fazer aquilo que ninguém pode fazer por mim. E o que faz Salomão? Salomão, naquele exato momento, ele vai aonde é o holocausto, o altar do holocausto, e ele sacrifica 1000 bois ao Senhor. Ele fez algo que ninguém fez para Deus. Ele pegou 1000 bois e sacrificou ao Senhor. E naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão. Eu pergunto a mim e a você: o que é que você tem feito ao Senhor? Quando ele diz: eu não tenho nenhuma sabedoria, eu não conheço, não tenho conhecimento do santo. Quando ele disse que ele não tinha o conhecimento do santo, ele estava entendendo, ou aqui ele entende, que ele não precisava de fazer o que ele fez, que ele não precisava de caminhar da maneira que ele caminhou, era somente amar, adorar ao Senhor. Era somente colocar o seu coração voltado ao Senhor. O que Deus hoje quer, mais requer na terra, é um coração puro, um coração quebrantado, um coração que esteja disposto a obedecer, um coração que esteja voltado para as coisas celestiais, um coração que não pense nas coisas bem materiais aqui na terra, pois a Bíblia diz: não ajunteis tesouro nessa terra, aonde a ferrugem e a traça corrói, mas ajuntei tesouro no céu, aonde a ferrugem e a traça não corrói. Porque aonde está o coração a riqueza do homem, lá também está o seu coração. Aqui Salomão, ele não pede riqueza, mas ele pede: só me dá o pão de cada dia. Quantas das vezes, porque nós somos jovens, porque nós estamos ainda em uma idade, na idade onde nós temos todo o vigor e toda a força, nós queremos algo a mais da parte de Deus, queremos receber algo a mais da parte de Deus, sem estarmos preparados. Quando Salomão recebe a visita de Deus, imagina como é na sua casa. Você está lá na sua casa, você faz algo para Deus, e Deus te aparece e fala assim para você: o que é que tu queres? Me pede e eu te darei. O que tu pedirias para Deus? Há diferença entre a inteligência, a sabedoria. Tem uma diferença. O que você pediria para Deus?
a primeira coisa que eu aprendo na vida de Salomão, que Salomão sabia ouvir as pessoas. E eu estou aprendendo a ouvir as pessoas agora. Eu estou aprendendo a me controlar, porque hoje eu quero meditar mais na palavra de Deus, para que a cada dia eu possa ser moldado pela palavra de Deus. Aleluia. O que é que você pediria para Deus se Deus agora chegasse a você e perguntasse: o que é que tu queres? Me pedes e eu te darei. Tu pedirias uma casa, um carro? Salomão foi o mais humilde na petição: Senhor, me dá somente sabedoria para lidar com o seu povo. E Deus responde para Salomão: Salomão, porque tu me pediste apenas sabedoria, te darei prata, ouro, riquezas, te darei terrenos, te darei as províncias, te darei tudo, porque tu me pediu apenas sabedoria. E não haverá ninguém na terra, nem antes e depois de ti, que terá tamanha riqueza e tamanha sabedoria. Salomão foi muito sábio, mas no final da história de Salomão nos entristece, porque deixou tudo aquilo que Deus havia ensinado, passado para ele, deixando os preceitos de Deus. E será que nós também estamos deixando os preceitos de Deus? Certa vez eu li lá no livro de Zacarias que Deus aparece com os seus anjos a Zacarias, e aqueles anjos olham para Zacarias e perguntam para ele, e diz para as suas vestes estão sujas, você precisa trocar suas vestes. Será que nós jovens, as nossas vestes estão limpas? Será que diante de Deus as nossas vestes não estão manchadas? Será que diante de Deus o que nós temos feito não tem sujado as nossas vestes? Uma das coisas mais preciosas que o crente tem é a sua vestimenta. Certa vez um pastor se desviou e foi para um lugar onde só tinha farra, cerveja, bebida, uísque. E tinha um rapaz desviado lá naquele lugar. E quando ele viu aquele homem, ele disse: pastor. Ele olha e se assusta. O menino nunca viu ele. Tu é homem de Deus, não faça isso. Deus não te esqueceu de você. Não pense em fazer tamanha besteira. Eu sou um desgraçado, porque eu brinquei com a palavra de Deus e vim parar neste lugar. Mas tu é abençoado por Deus. Aquele pastor foi embora chorando, porque Deus precisou usar a boca de um bêbado para falar com ele. As vestes daquele homem, daquele pastor, não se sujou naquele dia. Nós temos que preocupar com as nossas vestimentas, temos que preocupar em ser sábios diante de Deus, temos que preocupar em ter sabedoria em tudo que nós vamos fazer. Aleluia! Eu apanhei muito para poder aprender, eu aprendi de maneira diferente. Hoje eu fui na casa do meu tio. Aquele que era a ovelha negra da família, hoje estava como um conselheiro. Aquele que ninguém dava nada por ele, hoje estava aconselhando como deveria fazer, como eles deveriam agir. Aquele que não era nada para a sociedade, hoje era alguém que tinha nome naquela casa. Sabe o que foi isso? É as pedradas da vida, é os buracos que um dia eu tive que cair, é as muralhas que eu tive que bater de frente, é as pedras que eu tropecei e caí, para aprender a falar qualquer palavra hoje. E quando Salomão ele fala aqui esse provérbio, Salomão já estava muito sábio nessa área aqui. Ele já sabia que ele havia errado, ele não deveria ter feito daquela forma. Salomão, uma certa vez na sua sabedoria, ele diz: o que será que o povo pensa de mim? Será que o meu povo me ama? Será que o meu povo gosta de mim? Olha, eu vou me disfarçar de pastor de ovelhas. Salomão tinha duas comitivas de soldados. 6.000 soldados ficavam em volta do seu palácio, e 6.000 soldados acompanhavam Salomão onde quer que ele ia. Ou seja, para alguém ver Salomão era somente a distância. Ninguém poderia passar pelo soldado de Salomão. Ninguém conhecia bem a face de Salomão. Ninguém conhecia Salomão na verdade. Todo mundo conhecia Salomão somente de longe.
Aí aqui, uma certa vez, Salomão, com a sua sabedoria, ele diz: olha, então vou me disfarçar de pastor de ovelhas. E ele começou a andar sobre a cidade. E ele chega a um certo lugar, uma feira ali, come uma maçã e fala: o que vocês acham do rei? Olha, o rei é bom nisso, mas é ruim naquilo. Ele anda mais um pouquinho. Ele começa a conversar com as pessoas: o que você acha do rei? Olha, o rei é bom nisso, mas também é ruim naquilo. Ele anda mais um pouquinho. O rei é bom naquilo, mas precisa fazer mais disso. Olha, o rei, ele ajuda aqui, mas tem deixado em falta aqui. Tudo um pouquinho ele ouviu de bem, mas também ouviu de ruim sobre o rei. E Salomão, ele começa a andar pela sua cidade, pelo seu palácio ali. E quando ele chega a um certo lugar, naquele momento que ele chega em um certo lugar, havia duas torres enormes, e sobre essas duas torres tinha dois homens com as suas vestes bem brancas e resplandecentes, e eles estavam em suas mãos duas trombetas de ouro, e lá embaixo tinha uma mulher, e ela estava pisando uvas, fazendo vinho para mandar para o palácio do rei. E quando o rei Salomão chega até ali, ele olha para as duas torres, vê aqueles dois homens, ele olha para aquela mulher e pergunta: olha, por que vocês usam as vestes brancas? Por que aqueles dois homens estão lá em cima? A mulher responde para ele: olha, é porque um dia o rei prometeu vir aqui. Um certo dia, o rei prometeu vir até aqui e falou que ia vir nos visitar. E nós estamos esperando. E aqueles dois homens lá em cima, é para quando o rei vier, nós não ficarmos desapercebidos. Eles vão tocar as trombetas e nós saberemos que o rei está a caminho. E o rei virá aqui nos visitar. E nós estamos esperando até hoje. E o rei pergunta para aquela mulher: olha, eu observei que você está com as suas vestes brancas e pisa nessas uvas, mas as suas vestes continuam bem branquinhas. Por que as suas vestes ainda estão brancas? Olha, homem pastor de ovelhas, é muito simples. Logo aqui embaixo existe um rio de águas bem limpinhas, e de hora em hora eu vou lá limpar as minhas vestimentas, para que quando o rei venha me ver, as minhas vestes venham estar bem branquinhas, para que ele venha olhar para mim e se agradar de mim também, que ele não venha ver mancha na minha vestimenta. E o rei, ouvindo aquilo, se maravilhou, olhando aquela situação, e diz: olha, certamente é muito bonito o que você faz, mas este vinho vai para onde? Só vai somente para o rei. Só o rei que toma desse vinho, ninguém mais toma desse vinho. Amados e queridos irmãos, quando eu ouvi essa história, não diz na Bíblia, mas é a história de Salomão, que quando eu observei, procurei, estudei e busquei muito para saber se era verdade essa história, descobrindo que era verdade, eu pedi a revelação dos céus, porque a Bíblia Sagrada nos informa que vinho significa alegria. Salomão, ele estava alegre ao ouvir estas palavras. Eu posso imaginar quando Davi disse: olha, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, a alegria do crente tem que ser de estar na casa do Senhor. Somente a nossa alegria que chegará ao trono do rei. Somente um rei poderá beber do vinho que nós estamos maçando. Sabe essas uvas que você está pisando? É o seu glória a Deus, é o seu aleluia, é o seu grito de glória, honrando, glorificando e exaltando o nome do Senhor em forma de vinho. Um vinho bom sobe e chega até o nosso rei, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando eu posso imaginar a promessa de um rei que voltaria sobre aquele lugar, a mesma promessa eu também tenho, porque o rei um dia ele olhou para nós e falou: olha, eu vou, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou levar vocês também comigo. E quando Salomão escuta isso, ele vê aquelas vestes branquinhas, ele olha para aquela mulher: mulher, como tu chama? Ela responde: Sulamita. Não olha a minha pele morena, porque por causa dos raios solares, a minha pele morena brilha. E quando Salomão olha para aquela mulher, ele se apaixona naquele exato momento.
E ele diz: eu vou voltar para o palácio. E ele vira as costas e vai embora. E depois aquela mulher grita: ei, homem! E ele para, volta. E ela diz: tu não és pastor de ovelha. E ele respondeu para ela: por que eu não sou pastor de ovelhas? Você não tem mãos de pastor, você não tem vestes de pastor, você não tem pés de pastor, você não fala como pastor. Ele responde para ela: então quem eu sou? Tu és o rei. Quando aquela mulher olha para o rei Salomão, Salomão escuta estas palavras: tu és o rei. Aquele homem responde para ela: andei por toda a província e ninguém me reconheceu, pois uma nova promessa eu te faço. Eu vou, mas eu vou voltar e te levarei, e te prepararei novas vestes, te colocarei um banquete especial só para ti, e tu viverás comigo no meu palácio para sempre. E o rei Salomão se retira. A mesma promessa que o Senhor, o Nazareno, o Rei dos Reis, fez a mim e a você. Ele me prometeu que se eu vencer, que se eu for fiel, que se eu guardar as suas palavras, que se eu guardar Ele no dia da sua vinda, Ele virá, me dará vestes novas, o meu corpo será transformado em corpo de luz, e não será mais esse corpo corruptível, mas será um corpo incorruptível, e subirei aos céus com Ele, e Ele estará ali preparando para mim as bodas de Canaã, um banquete especial só para mim, aonde não vai ter garçom, aonde os anjos não vão me servir, aonde você não vai me servir, aonde o próprio Cristo, Ele, o Rei dos Reis, o meu Senhor, o meu Salvador, eis aqui o banquete que eu te prometi. E depois desse banquete, Ele ainda prometeu, Ele disse que vai me levar a uma cidade aonde a alegria que reina lá, aonde o amor é que existe lá, aonde não há tristeza, aonde não há choro, aonde não há pranto, aonde não há nada de disse-me-disse, aonde não há falatório, aonde eu e você caminharemos em ruas de ouro, aonde nós podemos olhar para um muro de jaspe, aonde nós poderemos andar em um jardim da adoração, aonde um rio de águas limpas e cristalinas corre ali. A Bíblia Sagrada diz que não há nada na terra que homem nenhum viu, tamanha beleza que é o que há que nos espera para a glória. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei se está faltando sabedoria, mas o Senhor, Ele está na sua vida, Ele está contigo, Ele te prepara para todos os momentos. É Ele quem te chamou e é Ele quem te prometeu. Não seja como muitos que chegam na casa do Senhor e porque o irmão olha morto ali, eu vou voltar mais. Você está vindo para ver o rei ou é para vir ver o irmão? Não seja como muitos que quando chega na igreja, porque o irmão cantou mal, aí o irmão se levantou e falou: você cantou muito feio. O irmão fala: não vou cantar mais. Você está cantando é para o rei ou é para o teu irmão? Não se preocupe se o seu pastor falou algo que te magoou, você vai falar: agora eu não vou tocar mais. Você está tocando é para o rei ou é para o meu pastor? Quem te prometeu foi o rei. Se o rei prometeu para você dizendo que vai voltar, ele vai voltar. Se o rei prometeu para você que vai fazer um banquete para você, ele vai fazer um banquete para você. Se o rei prometeu para você que vai te levar para o seu palácio, ele vai te levar para o seu palácio. Mas mantenha as suas vestes limpas, como o Sulamita fez. Para a Sulamita entrar no palácio do rei, as suas vestes não estavam sujas. Nós podemos pisar dentro da Babilônia, mas na Babilônia nós não vamos sujar as nossas vestes. Podemos entrar dentro de Sodoma e Gomorra, mas jamais sujaremos as nossas vestes. Nós não podemos nos contaminar com as coisas do mundo lá fora, pois o mundo jaz do maligno. O pecado habita lá fora, mas dentro da casa de Deus habita a adoração, habita aqueles que amam a Deus, habita somente aqueles que procuram fazer a vontade do rei. E o rei nessa noite, a única coisa que ele quer é a sua adoração, é o teu aleluia, é o teu glória a Deus. A única coisa que o rei quer é ver você preparado para estar indo para o palácio,
especial. Então não vamos ser insensatos, vamos ser bastante sábios. Não vamos terminar como Salomão terminou. Não vamos parar no meio da caminhada. Não vamos parar por qualquer coisa banais. Vamos continuar adorando o Rei. Vamos continuar exaltando o Rei. Vamos continuar a cada dia fazendo o melhor para o Rei dos Reis. Vamos continuar a cada dia nos dedicando ao Rei. Vamos continuar a cada dia fazendo o melhor para o Rei. Vamos continuar louvando o nome do Rei. Que o Rei ele está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. E em breve ele virá em uma nuvem de glória. E quando ele vir, vai ser para buscar eu e você. E só subirá aquele que for fiel, aquele que guardou as suas palavras. Não deixe que hoje os obstáculos da vida te façam parar. Mas pega essas pedras e faz dela um degrau para chegar até o trono dos céus. Faz dela um degrau para você subir a cada dia. Subir, que os homens da terra venham olhar para você, mas antes de você lá em cima. Porque naquele dia, a Bíblia diz que é todo olho nu. É todo olho nu. Não é apenas 1, 2, 3. São todos que existem na terra. Todos que habitam na terra verão o Senhor vindo e você subindo ao encontro do Rei. Não é o Rei que vai vir pisar nessa terra, mas lá em cima você vai ir ao encontro do Rei. Davi trouxe Mefibosete e fez ele morar no seu palácio. Quando o rei promete, ele cumpre. Salomão faz mais uma promessa à sua amiga. E Salomão traz sua amiga para dentro do palácio. Agora quem prometeu foi Jesus Cristo de Nazaré. Não foi Salomão. Não foi Davi. Quem prometeu foi Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui nessa noite. E Ele que está te vendo. E é Ele que vê as suas dificuldades. Não se preocupe. Não saia do mundo do pecado. Mas não viva no pecado. Porque aí fora está o pecado. Mas aqui dentro está a santidade. E a santidade tem que estar dentro de você, dentro do seu coração. Você é a igreja verdadeira. Você que é a igreja fiel. Não tenha o mesmo fim que Salomão teve. Pois Salomão, ele começou a buscar outros deuses. E só há um só Deus. Há um só mediador. Que é Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a palavra que eu deixo para os irmãos. Duas coisas te peço, não as anegues antes que morra. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me des a pobreza e nem a riqueza, mas me mantém do pão de costume. Se na sua casa estiver faltando, fala assim: olha, não tenho hoje R$50 para sair com a minha família. Glorifica a Deus. E na sua casa tem arroz, tem feijão, tem carne, tem suco. Tem certeza que lá não vai estar faltando nada. E se algum dia faltar, eu tenho certeza que Deus envia profeta para chegar lá e dizer: olha, Deus me mandou trazer. Porque a Bíblia Sagrada diz que Davi certa vez disse: eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Sabe o que Davi está dizendo? Olha, os seus filhos não vão passar dificuldade. Pode até não ter dinheiro para sair, mas para ele não vai faltar nada. Roupa, comida, precisar. Deus supre as nossas necessidades. E que porventura, de fato, não te negue. Quando o Senhor te abençoar, prosperar na sua vida, olhe para trás sim, mas não como a esposa de Ló, que olhou para trás por desobediência. Mas olha para trás e vê. Lá atrás eu não tinha nada. Lá atrás eu passei por um aperto que não me sobrava nada. Hoje eu tenho. E eu vou também abençoar a casa do Senhor. E hoje eu tenho. É porque Deus prosperou na minha vida. Quando a prosperidade chegar, não negues o Senhor teu Deus. Porque há uma promessa de prosperidade para mim e para você. Deus não te chamou para viver na dificuldade.
No tempo certo Ele vai te exaltar e vai te prosperar. E se porventura vier a pobreza, para finalizar, aquele momento de escassez chegar na sua casa, apenas adore e glorifique o nome do Senhor. Não venha pegar o que não é teu. E não venha murmurar dizendo: ó Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, a minha casa está faltando. Não. Apenas, Senhor, graças te dou, que o meu celeiro está vazio. Eu tenho certeza que no outro dia o celeiro vai estar cheio. Aprenda como Jó também fez. Jó perdeu tudo, mas só não perdeu a essência de adoração. Jó só não perdeu a essência de um verdadeiro adorador. Eu costumo dizer que crente, quando passa pela prova, a esposa larga e ele se desvia, o pastor se levanta contra a vida dele, ele se desvia, a irmã do ciclo de oração se levanta contra a irmã se desvia, o jovem se levanta contra o outro jovem, o jovem se desvia. Mas eu nunca vi um crente passar pela prova financeira e largar os braços do Senhor. Se a prova financeira vier, apenas glorifique. É sinal que você está virando um verdadeiro adorador. É adorar na escassez, na bonança, na saúde e na doença. Jó, a verdadeira essência de um adorador. Guarde essas palavras do livro de Provérbios. Como eu mesmo assumi que eu nunca li o livro de Provérbios todos, estou começando a ler o livro de Provérbios, porque Salomão vê apenas sabedoria em suas palavras e só nos ensina como pais, como os filhos, e depois como os velhos também. A palavra é para criança, adolescência, jovens e velhos. Eu vou passar a estudar mais também o livro de Provérbios, e que Deus a cada dia possa continuar abençoando os irmãos. Tenho certeza que no próximo louvozão aqui não vai caber de gente, porque esse é só o primeiro, e pelos imprevistos que houve, não deu para fazer convites e avisar o povo lá dentro, e nós passamos ontem nas igrejas chamando o povo não pôde vir. Mas o mais importante de todos, que o rei não deixou de vir. O rei não deixou de vir ver você. O rei veio te visitar também. E muito em breve o rei vai vir para te buscar. Quantos acreditam nessa palavra? Que possa glorificar, que as palmas louvem o nome do Senhor, e assim agradeça a minha vida e oportunidade. Continue orando por mim, pela minha família, porque eu careço de oração de cada um. Assim agradeço a oportunidade de hoje.